Hi, aluno! Aqui é o Lucas e hoje a gente vai para a nossa 17ª aula, que é a aula sobre negatives. Então, negative of verb to be, negatives em geral. O material que eu estou tentando seguir, ele separa bem assim, negative of verb to be, negative of do, negative of does. Mas eu vou meio que dar uma misturada aqui, porque eu acho que todos eles têm uma relação muito forte entre um e outro. Então, é melhor jogar tudo de uma vez. Claro que eu vou começar com o negative of verb to be. Eu acho que ele é mais simples, mais fácil de entender. E depois a gente vai para o negative de do, negative de does. E se possível a gente inventa mais alguma coisa ou outra, tá bom? Então vamos lá, let's start. Então aqui eu tenho negative of verb to be. Tem um monte de frase aí, né? Deixei um monte de frase pronto. Então tem aqui, ó. I'm a farmer, eu sou um fazendeiro. I'm a doctor, this is my bag, that is his car, she's my friend, we are in the office, they are children. O dog tá que tá, ó, o culpado aí, ó. Veja a cara do culpado. Mas vamos seguir. Depois eu dou uma olhada como é que tá o áudio, mas eu acho que tá tudo bem. Então, I'm a farmer, eu sou um fazendeiro. Como é que eu vou fazer um negative disso aí, né? Como é que eu faço para que isso fique na negativa? Então eu vou abrir um espaço aqui, ó. Tá vendo, ó? That is, she is. É super fácil, olha só. O que a gente vai fazer aqui, né? Deixa eu pôr um vermelhinho aqui rapidinho, ó. Não, você não, cara. Tem que ser um novo. Aqui, ó. Agora sim. O que a gente vai fazer, basicamente? Colocar o not. Nada difícil, né? Então, ó. I am a farmer. I'm not a farmer. E isso é o negative do verb to be. É só isso. Meio que é. É isso aí. Então, se eu repetir isso para todos eles, ó. I am not a farmer. I am not a doctor. This is not my bag. That is not his car. She is not my friend. We are not in the office. They... O ar tá errado aqui, hein? Aqui, ó. They are not children, etc. Então, meio que é só copiar esse negócio aqui e sair jogando para todo lado aqui, ó. Certo? Porém, a gente pode reduzir isso aí, que a gente vai chamar de contraction em inglês. Então, em inglês a gente chama isso de contraction, quando a gente reduz algo, né? Deixa ele menor. Então, o que a gente pode fazer aqui é, em vez de usar o not completo, no that is his car, por exemplo, eu posso falar desse jeito aqui, ó. That isn't his car. That isn't his car. No lugar do are, deixa eu até copiar o isn't aqui direto, ó. Eu posso falar we aren't in the office, etc. Então essa é uma contraction, é uma redução do tamanho da coisa. E você vê que o som fica mais light, né? Ó. We aren't in the office. They aren't children. She isn't my friend. Às vezes por isso que a gente tem essa dificuldade de entender quando o americano, por exemplo, está falando. Porque é reduzido, é encurtado, né? Ele é rápido. O único que não vai aceitar essa contraction vai ser o am. Porque olha só, imagina que eu estou falando assim, ó. I am not. I amn't. Não funciona, né? M com N em seguida é um som muito difícil de ser feito. Então o que eles vão costumar fazer aqui para facilitar é assim, ó. I'm not a farmer. I'm not a farmer. I'm not a farmer. I'm not. Tá vendo que em vez de falar I am not, I'm not. Posso fazer essa contraction nos outros? Posso. Por exemplo, this is. Eu posso falar this, um S só. This not. Isso vai valer para todos os outros, né? There, no lugar de they are. Então eu posso ou fazer a contraction no verb to be ali, né? They are there. We are where. Ou were. E o not inteiro. Então eu vou ter algumas opções. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Deixa eu criar um novo aqui que é mais fácil. Então eu posso falar, por exemplo, vou deixar em vermelho mesmo, tá? We are not... Deixa eu pensar...
We are not students. Nós não somos alunos. Eu posso falar we're not. Tá certo. Inteiro. We are not. Tá certo. We aren't. Tá certo. Todos eles estão certos, tá bom? Então são essas várias contractions aí que a gente pode fazer. Então se a gente parar para pensar, ó, aqui tá uma contraction, aqui não. Aqui tá uma contraction, aqui não. E aqui não tem contraction nenhuma. Vai dar diferença na hora de falar? Vai. Porque pensa que você tá falando assim, você não é desse jeito, né? You are not. Ele soa muito enfático, né? Fica muito forte. Então, minha recomendação é sempre usar a contraction de aren't, isn't, porque fica mais light. Claro que depende da forma que você vai falar, né? Nah, that's not a problem. Quer dizer, não é muito forte, dependendo de como você fala. That's not a problem. Mas se falar that isn't a problem, soa mais light, soa mais tranquilo. Então, eu diria para sempre tentar usar as contractions para ficar mais tranquilo, tá bom? E não parecer muito dando bronca, ok? Então, isso aí é o negative do verbo to be, tá bom? She isn't, they aren't, we aren't, e por aí vai. Quando a gente vai para as frases no present simple, eu estudo, eu trabalho, eles gostam, a gente vai ter duas opções, tá bom? Vamos entender o seguinte, ó, e aqui já vai um extra. O verbo to be, a gente pode entender que ele é um auxiliary verb. Ele é um verbo que serve para nos auxiliar na frase. Se eu fizer uma pergunta, não sei se você vai lembrar, se você não lembrar, volta lá na aula do verbo to be. Quando eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, imagina que eu quero falar, você é um fazendeiro? Então o que eu posso dizer aqui? Are you a farmer? Espera aí que eu já vou jogar na tela aqui. Are you a farmer? Tá vendo que eu inverto a posição, né? You are. Are you? Então, caso você não se lembre disso, volta lá na aula, dá uma olhada. O que acontece aqui é, para fazer a interrogativa, eu jogo ele ali para trás. Are you? Ok? Neste caso aqui, eu não tenho o verbo to be para me auxiliar. Lembra que ele é um auxiliary verb. Então, eu não tenho ele para me ajudar. Quando eu não tiver ninguém para me ajudar, eu vou usar o nosso querido do. Tá bom? Então deixa eu pôr ele em outra corzinha aqui, só para ele ficar destacado. Large. Aqui. Então o do, ele vai ser usado quando a gente não tem o auxiliary para ser usado. Não tem ninguém. I study every day. Eu não tenho quem colocar na interrogativa. Do you study every day? Porque eu não tenho quem colocar, tá bom? Por que isso é importante? Porque o do também vai ser usado na negativa. Olha só. I study every day, eu posso colocar algo aqui no meio, ó. Então vamos dar uma olhada nas possibilidades aqui, tá? Alright, então aqui, ó, por exemplo. I study every day. Eu estudo todos os dias. Tem auxiliar para usar? Não. Então o que eu vou colocar aqui é o do. Só. Mas lembrando que para pôr as coisas na negativa, o que eu coloco? Not. I do not study every day. Ok? Posso fazer contraction? Claro. Qual que é a contraction do not? Olha aqui em cima, ó. Se o not vira NT aqui em cima, aqui embaixo também. Então eu posso, em vez de falar do not, eu posso falar don't. Tá vendo que ele virou NT aqui, ó. Don't. Ok? Então, I don't study every day. Aqui a gente entra em um outro processo. Olha só. Aqui, tá vendo que tem esse S querido aqui, ó? Study para you, mas lembra que he, she, it, a gente põe esse S no verbo, né? Então, study vira studies. O do é um auxiliary verb, certo? Ele serve para te auxiliar. Já que você vai
jogar as regras para ele, o que você pode fazer? Tira as outras regras da frase e joga nele também, mistura tudo. Por exemplo, em vez de falar he studies e ainda falar o do e etc., eu posso voltar isso aqui para o normal, study, e aqui no do é onde eu vou colocar o meu S. Então vai ficar assim, ó. He does not e he doesn't. Tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui é tirar o S lá da regra da frase e jogar no auxiliar. Então, o auxiliar tem essa função aí de absorver regras. Então, se a gente pensar aqui, ó, o doesn't, ele é uma negativa, desculpa, que tem o not. Ele é um simple present, porque é do. E ele é third person, porque tem S. Tem 3 regras embutidas aqui. Ok? Então o auxiliar tem essa função aí de absorver as regras. Se eu fosse fazer uma pergunta, é só jogar ele para trás. É a mesma coisa. Eu posso fazer uma pergunta negativa? Posso. Doesn't he study? Dá na mesma, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai usar o mesmo sistema. Ó. Eu posso só ir copiando aqui, ó. He, she, it usa o does e o doesn't. My house. De quem que eu tô falando? My house has a backyard. Backyard, quintal, né? É quintal? Parte de trás, né? O quintal de trás. No inglês também tem front yard, que seria a parte da frente, né? A gente deve ter um nome em português, eu só não sei. Seria tipo a fachada da casa, que é o yard, só que na frente, front yard. Então, my house has a backyard. Tem um quintal atrás. Posso pôr na negativa? Posso. Estou falando de um quintal, não estou? It. Eu estou falando de uma coisa. Então, é does not e doesn't também. E tem um detalhe aqui, né? O has é o have com S. Então, tem que voltar ele para o normal. My house doesn't have a backyard. Ok? Deu para entender? Só para a gente garantir que isso aqui serve para tudo, vamos criar coisas novas, olha só. Digamos que a gente vai usar uma regra nova, tipo a do can, porque o can é bem comum, eu acho, entre os brasileiros, eles costumam saber o que o can significa. O can é eu posso. Então, por exemplo, I can speak English. Eu posso falar inglês. Yes? Como que eu faço isso negativo? I can not speak English. Como que é a contraction de cannot? I can't speak English. E se eu fosse fazer uma pergunta? Can you speak English? Tá vendo que segue a mesma regra? Então, ó, can, positivo, cannot, negativo aqui, né, ó. Que maravilha. O can't é a contraction do cannot. E a pergunta, can you? Se eu fosse fazer a pergunta negativa, can't you? E só pra você saber, né, a pergunta negativa é aquela que você vai confirmar uma informação. Tipo, você não sabe falar inglês? Porque provavelmente você achou que a pessoa sabia. Você não sabe falar inglês? Você não veio ontem, né? Então a gente costuma usar pergunta negativa só para confirmar se aquela informação é aquilo mesmo. Beleza? Deu para entender até aí? De novo, só para garantia, vamos criar mais um aí. Should, deveria, para dicas, tá? Tipo assim, pô, eu acho que você devia tentar. I think you should try. Eu acho que você deveria tentar. I think you should try. Beleza? O should é um auxiliary verb, igual eu estava explicando aqui. Então, se eu for fazer ele na negativa, como é que vai ficar? Primeiro, né? Se eu for fazer uma negativa inteira, not. I think you should not try. E se eu fosse pôr ele na contraction, eu vou fazer NT.
I think you shouldn't try. Eu acho que você não deveria tentar, não. I think you shouldn't try. It's too expensive. É muito caro. Tenta não. Aquele amigo da onça, né? Mas enfim. E se eu fosse fazer uma pergunta com should, mesma coisa, né? Should you try? Você deveria tentar. Do you think I should try? Você acha que eu deveria tentar? E por aí vai, tá bom? Então você vai ver que os auxiliares, eles funcionam todos da mesma forma, por isso que eu resolvi pôr os negativos todos aqui. Então sempre que tiver uma aula de negativo, a gente vai voltar nessa aqui. Essa é a aula base de negatives. E também para a gente entender como funcionam os auxiliares, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, alguma correção ou qualquer coisa do tipo, deixa um comentário aí, fala comigo, me manda um e-mail, qualquer coisa, e a gente vai conversando. Bye, bye!